frustração. Amigos que estão nos ouvindo, nós passaremos por frustração. Faz parte. Você precisa ter resiliência. Você não pode afundar no primeiro não. Você não pode afundar na primeira bronca. Por isso que eu brinco, né? Tem que tomar cuidado com o politicamente correto para a gente, às vezes, não ferir alguns corações. Mas frustrações fazem parte para forjar o profissional de logística. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, o nosso podcast para falar de logística, de experiências e com profissionais que inspiram os outros profissionais aqui do nosso setor. Bom, eu sou o Marco Guapa, editor-chefe da Mundo Logística, e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira, que é CEO do OpenTech. Rodrigão, obrigado aí de novo pela presença, marcando mais uma vez presença aqui no nosso podcast, né? E o nosso episódio de hoje está bastante especial também. Eu estou aqui com Charles Dias da Cunha. Prazer. Diretor de Operações de Transportes da Tora. Isso aí. Charles, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço você aí, Rodrigo, Marco. Obrigado mesmo. mesmo. Valeu demais. Valeu. Ô Charles, assim, a gente sempre começa aqui, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos, né? Para quem ainda não te conhece, o que você pode dizer? Quem é o Charles? Eu sou um cara da logística, do transporte. Estou nessa vida aí há 25 anos, sempre na área de transporte. Torcedor do Vasco da Gama. Sou natural do interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Piraí, ali pertinho de Volta Redonda. E estou agora na Tora, apesar de ter ficado muitos anos em São Paulo, a minha vida profissional muito tempo em São Paulo, agora estou nessa missão muito bacana lá na Tora, já tem uns 4 anos que eu estou por lá. Legal, boa. Bom, eu conheço o Charles já há algum tempo, conheço assim, né? O Charles é antigo colaborador da Mundo Logística. Verdade. Inclusive na última edição tem um artigo super bacana aí do Charles. Mas eu tenho agora uma curiosidade, Charles. Pois não. Eu fiquei sabendo que a tua formação foi em logística empresarial. Foi. Né? E assim, não é muito comum aqui. Os nossos entrevistados, geralmente o cara é engenheiro, é administrador, essas coisas. Inclusive, né? Esses caras gostam de tomar a vaga da gente, que é administrador, cara. Pois Acontece bastante. Estava discutindo sobre isso com alguns engenheiros hoje. E assim, você já veio, né? Assim, a tua formação já foi em logística. E aí eu queria que você contasse, assim, né, pra gente, qual foi o foco desse teu curso. E assim, por que você escolheu essa área? Assim? Você já tinha uma noção do que era? Como é que foi isso para você lá no começo? Eu tive um início de carreira muito difícil. Eu brinco que eu sou meio improvável. Eu tive que dar uma ralada bem grande quando iniciei. Eu sou aquele cara que iniciou emitindo conhecimento de transporte. É o antigo CTRC ainda, né? E comecei, inclusive, trabalhando antes de conseguir estudar. Foi árduo, assim. E como eu já nasci, digamos, no transporte, com o tempo eu poderia contar o antes transporte, que eu já fui apicultor, pra você ter uma ideia. E ali já tinha logística, né? Para você fazer a abelha, o supply chain dela é perfeito, né? Então, uma hora a gente conversa sobre isso. Um case. É um case. E por estar no transporte, né? E como ainda, infelizmente, a gente enxerga até hoje, falta muita profissionalização na área de transporte. E eu vi ali uma baita de uma oportunidade de crescimento profissional, eu me dedicar em alguma área, nos estudos que fizesse sentido para que eu colaborasse onde eu estava, né? E isso acabou acontecendo, né? Foi bacana que eu consegui entrar e contribuir durante muito tempo. Fui palestrante lá nas faculdades em que passei. Enfim, os professores gostavam muito de mim, quase virei professor. E isso, quando voltei com o primeiro diploma para dentro das empresas, me credenciou a um crescimento bacana dentro da área de logística, sobretudo no transporte, né? O transporte digamos, o carro-chefe da minha experiência. Passei basicamente nas áreas operacionais, acho que eu passei por todas, né? Todas ali, sejam em larga experiência ou pequena experiência, mas desde essa área de emissão de CTE até as áreas de manutenção, programação, enfim, foi todo o meu arcabouço ali inicial de experiência, né, que fizeram com que a gente chegasse aqui onde a gente chegou, como agora diretor da área de transporte lá na Tora, né? Muito legal. Cara, assim, para mim você é um case, assim, de sucesso. Legal, né? Legal, cara. Porque eu acho que existe muito essa... Não sei se não é um mito, mas assim, a sensação que eu tenho é que
o cara de logística acha que vale mais a experiência do que o conhecimento. Tem umas teses aí para isso, cara. E eu acho que assim, os dois fazem muito sentido. Ô, né? Marco, eu tenho discutido bastante sobre isso, até inclusive eu acredito que a gente tem que ter um projeto nesse sentido, porque sai muito profissional das faculdades, ou profissionais que querem migrar para a área de logística e que têm um conhecimento absurdo teórico, e acabam se batendo muito ou trazendo dificuldades quando entram na logística, porque a teoria, ela é dissociada da prática, ela pode ser muito negativa, muito negativa. E as próprias implantações de negócios, de novas operações, vêm demonstrando isso. Por isso eu lembro uma vez que a gente trocou alguns e-mails, você comentou da questão da forma de escrever. Porque eu tento trazer uma forma de escrever pragmática, para que as pessoas entendam que a logística, né, ela tem crescido muito. Obviamente, junto com ela vem a tecnologia. Estamos aqui nesse ambiente tecnológico muito bacana, mas a gente não pode dissociar isso nunca da experiência. Verdade. E como é que você estimula um cara que está hoje numa faculdade a querer enxergar um pouquinho o chão de fábrica, a entender como é que se porta aquele rapazinho lá da ponta que faz a programação daquele caminhão, que faz a programação daquele armazém? Então, acho que as coisas podem se conciliar. Temos que ter um caminho para isso, para que ambas as partes, tanto aquele cara com uma carga operacional muito grande, entenda um pouco mais que a tecnologia veio para ajudar, e o cara da tecnologia entender que o fato dele saber a tecnologia não o impede e nem deveria deixá-lo à parte do que como funciona a operação, né? Pelo contrário, né? Até para trazer talvez uma qualidade. Aí gera uma arrogância, né, Rodrigo? Exato. Do cara achar que isso aqui é o melhor sistema, toma aí e faça. Isso não deu certo é porque o cara operacional não soube lidar com aquilo. E muitas vezes não. É por isso que eu coloco naquele artigo lá a questão do transtorno. Você traz algo para solucionar, para te apoiar, e vira um transtorno. Você tem uma Ferrari na mão, você não consegue saber como usá-la, né? Porque não foi bem treinado, etc, etc. Sim. Então, é um nicho de trabalho que eu acho que a gente tem que desenvolver mais. Enfim, e ainda bem que você colocou essa questão do case. Acho que tem outras pessoas com esse perfil e talvez não esteja sendo valorizadas, entendeu? Muito bacana. O Charles, aí antes da Tora, né, você passou por outros grandes operadores, né, BBM, Tegma. Você acha que os operadores eles se transformaram aí na última década? Como é que você vê aí? Ou assim, não mudou nada, não foi tanto assim? Como é que você vê essa evolução aí desde quando você começou a trabalhar nessas empresas? Primeiro, assim, olhando para a transportadora, você pode ver que de cada 10 anos o cenário das maiores muda e você tem muita transportadora que vem ao longo do tempo quebrando literalmente. Eu acho que o advento, enfim, dos operadores logísticos e das transportadoras que começaram a ver que transporte rodoviário por si só não é o suficiente e começaram a tomar mais corpo nesse sentido, mudou um pouco essa mentalidade. Então você tinha empresas de 50 anos, 40 anos e que ao longo do tempo foram sumindo e começou naquela linha um maior profissionalismo, né? Eu tenho algumas premissas para mim. Acho que o que vem mudando? Primeiro, as empresas vêm apostando em mais tecnologia. Acho que isso é meio óbvio, todo mundo fala isso, né? Em prol de você entender efetivamente as suas dores e, mais do que isso, as dores do seu cliente. Porque é uma coisa que me traz muito orgulho, que hoje os clientes que são atendidos lá por nós são clientes que estão extremamente satisfeitos. Se amanhã a gente tiver um problema de não conseguir continuar por uma questão comercial, de preço, alguma coisa, beleza. A gente tem vários cases que saem e depois voltam. Mas por quê? A gente consegue entender, por meio de tecnologia, etc., o que a gente precisa melhorar e estar à frente do nosso cliente. Agora, tem um aspecto pragmático também, que é o seguinte: as empresas vieram profissionalizando muito a questão do aspecto financeiro e econômico delas. Não tem como hoje um operador logístico não se preocupar com aquilo que ele tem para pagar, conta que ele tem para pagar. Porque hoje você tem prazos cada vez mais longos para receber, e ao mesmo tempo você sai com contas a pagar muito imediato. E as empresas vêm melhorando essa gestão de caixa delas, tá? Então você pode ver que as maiorias das empresas que hoje estão atuando no mercado são empresas que fazem uma boa gestão dos seus resultados, são empresas que conseguem entender toda a sua arquitetura fiscal, financeira, de maneira a conseguir continuar viva. E isso não era visto há 10 anos atrás, talvez,
que eu não vou dizer que era extremamente amador, mas era uma coisa quase de feeling. Empresas que pegavam grandes negócios, isso é bom porque eu acho. Hoje não, hoje você tem empresas, é o próprio caso da Tora, você tem escritório de projetos funcionando e pensando no negócio o tempo todo. Porque senão, cara, você entra num excelente negócio, só que ele passa pela fase de maturação e no meio dela começa a ter problema. Por quê? Se o projeto mostrava algo tão bacana, aí você começa a ver que algumas premissas são colocadas de lado, algumas verdades já não são tão absolutas, e você tem que retomar, voltar para a prancheta, e o relacionamento para o cliente, para mostrar que se você gerar valor para ele, se você melhorar essas questões que estão ali perturbando aquele equilíbrio do contrato, a tendência é que você consiga fazer um bom atendimento para frente. Então, resumindo, na minha opinião, o que vem acontecendo é investimento em tecnologia, no sentido de você melhorar a visibilidade tanto para nós quanto para cliente, e uma baita de uma gestão financeira, econômica e fiscal, né? A parte fiscal, eu vejo a nossa turma fiscal lá, eles trabalham o tempo todo em busca de alguma solução para algum novo negócio. Esses caras são quase heróis, né? Assim, cara, dizem que gente de operação é meio louca, né? Mas louco para mim, eu brinco lá. Ninguém nasce dizendo, eu vou ser um cara do fiscal. Eu vou entender todo o arcabouço fiscal brasileiro. Né? Cara, não dá. Você vê até por vários RPs que entram no Brasil e tem dificuldade com o módulo fiscal, né? Porque é algo... Não consegue atender, né? Isso aí. Desafiador. Desafiador demais. O Charles, falando um pouquinho sobre Tora, então, agora, Uhum. a gente sabe que um dos grandes diferenciais hoje da Tora no mercado é a infraestrutura da Tora. Né? São mais de 90 filiais espalhadas aí no Brasil, no Mercosul. Num cenário como esse, né? Qual é o maior desafio, talvez, de lidar com uma infraestrutura tão robusta? A Tora, como eu disse, ela tem uma gestão de custo muito austera. Muito austera. Então, esse item é um item que ele é visitado e revisitado por nós, diretores, obviamente comandado ali por Janaína, e muito cobrado pelo nosso conselho. Onde eu quero chegar? Nós estamos o tamanho que é o necessário. A Tora ela é muito rápida em reagir em situações, por exemplo, de baixa de volume, de retração de resultado, retração de volume. Então, a gente está bem, digamos, espalhado, mas no ponto certo, ou seja, você vai ter 80 filiais muito otimizadas, muitas delas. Né? Por outro lado, a gente tem alguns pontos muito estratégicos, são os terminais multimodais, que acho que para o nosso evento aqui é muito bacana, né? Que a gente faz uma ligação com a ferrovia e o rodoviário muito interessante, e esses são, digamos, o nosso ponto estratégico. As filiais espalhadas, muitas delas são postos avançados, elas flutuam de acordo com aquilo que a gente entende que são a necessidade do momento. E sempre o nosso viés para aumentar ou diminuir alguma coisa é cliente. Né? A gente respira a necessidade do nosso cliente 24 horas. Quem, digamos, manda no dia a dia é o cliente, é dele que a gente sobrevive, né? E é por ele que a gente está aqui. Né? Então, é mais ou menos essa linha que a Tora pensa. Né? Legal. O Charles, e qual é o maior desafio do Charles hoje na posição que você ocupa na Tora? Cara, é grande, porque é um escopo grande. Né? Hoje nós somos 3 diretores operacionais. Nós temos um diretor na FJX, que é uma das empresas do grupo, muito focado em mineração. Nova Minas, que já é mais amplo mercado, fármaco, alimentício e tudo mais. E tem eu na diretoria da Tora, na área de transporte. Muita siderurgia, muita mineração, automobilístico. E é um escopo muito grande. Né? Então, eu diria que você conseguir equilibrar a questão envolvendo tecnologia, processos e pessoas. Em processo, é um intenso mapeamento do que eu posso melhorar naquilo que eu estou fazendo. Numa empresa de 50 anos, você tem modus operandi que às vezes estão cristalizados e precisam ser revisitados. E às vezes você revisita, vê novas formas, e para você mudar aquilo não é tão fácil. Né? Tecnologia, a gente vem avançando com parcerias aí, né, Rodrigo? Sim. A gente vem avançando, a gente entende que a gente tem muita coisa para fazer e a empresa vem trabalhando forte nesse sentido e muito demandando por causa das questões que os próprios clientes têm nos colocado. E aí eu vou no aspecto que eu mais gosto, que acho que a maioria dos gestores gosta, que são as pessoas. Né? Hoje, só na minha diretoria, nós estamos dizendo de 1.200 pessoas. Né? Então, a gente tem mais ou menos uns 10 regionais, e abaixo desses 10 regionais, mais uns 20 gerentes. Né?
Então, uma equipe muito grande e a gente está com uma parceria muito grande com o nosso RH, que a gente diagnosticou o seguinte: as informações não chegam lá embaixo na qualidade devida para a turma. Como não chega, eu tenho reuniões periódicas com gerentes e tudo mais, não chega. Então, esse é o desafio de conseguir pegar o sonho Tora, as determinações Tora, os processos Tora, o plano Tora e fazer isso chegar naquele cara da ponta, que é o cara importante, que é o cara que efetivamente vai apertar o botão e vai fazer a coisa acontecer. Então, acho que, resumidamente, são esses os desafios, que eu acho que é meio parecido com o desafio de toda pessoa que talvez esteja na minha posição aí, cara. Cultura, né? Estratégia de comunicação. Eu acho, cara. E a cultura de uma empresa de 50 anos é algo muito forte, né? Muito forte. E rica, poderosa, importante, e você tem que saber lidar com isso de uma maneira positiva para extrair tudo de bom que ela tem, e normalmente só tem coisas boas, né? E adaptar isso para os novos momentos, de mais tecnologia, de agilidade, de decisões rápidas e confiáveis, que a empresa não abre mão de decisões que tragam junto com ela qualidade e confiabilidade. Então, não há aventura, tem que estar muito respaldado no que você traz de projeto, de nova iniciativa. Então, é um desafio bacana. Às vezes a gente perde um pouquinho do sono um dia ou outro, pensando como é que eu chego lá para convencer, mas costuma dar certo, né? Estamos aí, né? Tentando. Charles, você comentou aí sobre questão de intermodalidade, né? Mudando um pouquinho de assunto, bacana. Parte ferroviária, rodoviária, eu inclusive vim da área ferroviária. Legal, é um assunto que me chama muita atenção, e eu sei do quão estratégico esse escopo hoje no fluxo logístico. Mas olhando como Tora, né? Como a multimodalidade ela está influenciando hoje a estratégia da Tora a longo prazo? Em tudo. Só para dar um exemplo na agenda ESG, a gente acabou de fechar um baita de um projeto com um cliente nosso. Eu até não trouxe o número, mas a gente tirou 100% da operação que esse cliente fazia no Porto do Rio de Janeiro no rodoviário, jogamos na ferrovia, e ele vem de ferrovia até o nosso terminal lá em Contagem, e de lá a gente faz os trechos curtos com o caminhão. Então, só aí, cara, o que a gente conseguiu, em termos ambientais, assim, foi muito bacana em relação à emissão de carbono. É muito grande, né? É muito grande. Também acho que isso rende uma outra conversa, até para trazer pessoas da nossa área lá mais especialista nisso. Do ponto de vista operacional, cara, a gente é muito procurado por vários clientes que talvez enxergaria como transportadora uma commodity, mas quando eles olham o nosso posicionamento estratégico em relação aos terminais rodoferroviários, aquilo vira para eles um case que faz todo sentido. Então a gente vem crescendo muito nesse aspecto. Agora, é um desafio, como tudo, a questão de custo, né? Você combinar os custos de ferrovia com os custos rodoviários para fazer sentido para o seu cliente final é um desafio. A gente tem um case bacana no Rio-São Paulo, que é uma rota, a meu ver, ainda curta, talvez, para um ferroviário barra rodoviário. Então, você tem um rodoviário na ponta de carga e na ponta de descarga, e tem um ferroviário, né? Então, eu tenho que ser muito eficiente com o cliente na descarga e na carga, para que não esteja ali embutido um custo fixo muito grande, para que a linha ferroviária faça sentido. Aí é muito bacana no ponto de vista de operação esse tipo de coisa. Aí já teve, agora a gente acabou terminando por outros motivos, uma operação bacana do Rio, vinha de trem até Contagem, a gente fazia uma ovação, jogava isso dentro de um container lá dentro de Contagem, jogava numa linha férrea e levava para Camaçari para um cliente também. Foi um outro projeto muito bacana. Enfim, os portos, os terminais rodoferroviários, eles têm dado muita experiência positiva para a gente nessa intermodalidade, nessa multimodalidade, tem sido muito bacana. Sem contar o nosso Porto Seco lá em Betim, o CLIA, que traz uma série de vantagens fiscais, muito competitividade para N clientes. Lá nós temos uma derivação de segmentos de atuação muito grande e que hoje a gente está muito forte em Santos. Eu subo o rodoviário, faço todo o desembaraço deles lá nesse nosso terminal alfandegado, esse CLIA que nós temos lá, e aí a gente entrega em todo o Brasil, né? Então essa experiência com os terminais tem sido muito... Enfim, a Tora já há muito tempo opera com os terminais
E tem sido um baita de um diferencial. O pessoal tem nos procurado muito por causa disso, né? Legal. O Charles, mas assim, a gente estava até falando sobre a questão tributária, né? Que imagino que deve ser uma complexidade assim, muito grande para vocês, principalmente até nessas questões de multimodalidade, estados diferentes e tudo mais. Agora, tirando isso, o que você diria assim? Qual é hoje a maior dificuldade da multimodalidade no Brasil, assim, no teu ponto de vista? Cara, primeiro a gente é OTM, tá? A gente é operador de transporte multimodal, é um baita de um ganho aí. Eu acho infraestrutura, né? Acho que é um ponto engraçado que eu tenho certeza aqui, é o que nossos amigos aí de profissão devem falar, né? Eu acho que a gente ainda tem que mudar muito a mentalidade de quem compra o serviço, porque eu digo acho mesmo porque acho que nada, nesse aspecto, nada é absoluto, né? É um pensamento. Mas hoje você tem nos bids, né, uma necessidade muito grande de redução de custos. Eu vou fazer quase um trocadilho, a qualquer custo. E você, principalmente com os leilões e tudo mais, você perde um pouco da possibilidade de trabalhar tentando novas formas de operação, emplacar algumas inteligências. Não faz sentido, por exemplo, uma cabotagem não emplacar no país, né? Não faz sentido eu ainda ter tanto volume rodando, por exemplo, Minas, São Paulo, Rio, e não está isso tudo em ferrovia. Falta logístico conversar mais com logístico. E aí naquela linha da gente, por que às vezes nessa questão entre o cara que tem experiência com o cara que tem a teoria, esses caras precisam sentar na mesa. Você tem muito cara na teoria comprando serviço, tem muito cara experiente vendendo, e a gente não está conseguindo se falar da maneira adequada. Eu percebo o comportamento nos últimos tempos de um certo, talvez exagere na palavra, mas um isolamento de quem opera, e eu digo do próprio cliente, né? Quem é o cara da logística do cliente com aquele que compra o serviço. Essa entidade compra o serviço, né? Entrega o prestador para atender o cara da logística. A hora que o cara da logística olha, cara, esse cara não vai me atender, mas é o menor preço. E parece ser meio conversa de quem quer vender serviço mais caro, né? Sim. Mas na prática acontece. E a gente tem experiência de sair de alguns negócios e um ano e 6 meses, 2 anos depois, sermos convidados a voltar porque sabíamos que não ia dar certo. Então, esse aspecto de juntar teoria com prática, acho que ele encaixa em todos os aspectos, em todas as gavetinhas, a logística, na minha opinião, em qualquer segmento logístico você atue. Marítimo, rodoviário, armazenagem, na tecnologia, acho que mesmo a tecnologia você tem que ouvir o cara de campo se aquele negócio vai funcionar. Um dos artigos que eu coloquei com vocês era sobre terceirização logística. O cara me coloca um tablet, isso é um case verdadeiro, que esse tablet, que resolver a vida da empresa, só que o cara que usava o tablet usava luva. Não funciona para esse cara a luva no tablet, cara, entendeu? Então esse é um aspecto fundamental e que o cara de tecnologia talvez não vai pensar porque ele tem ali a solução de todos os problemas e o rapazinho, quando pegou o tablet, não vai funcionar. Por quê, rapaz? Eu uso luva, senhor. Você entendeu? Então isso a gente tem que começar a sacudir e fomentar, cara, discussões nesse sentido, entendeu? Muito legal. O Charles, agora falando de futuro, né? Assim, quais são os planos da Tora aí para esse ano, para os próximos anos? E como é que o Charles também está envolvido aí nessas próximas etapas aí da empresa? A Tora eu estou há 3 anos e participo de confecção de orçamento há 3 anos. Dá gelinho no estômago. Os caras são muito arrojados, eles querem crescer muito. A Tora, em 3 anos, saiu de um faturamento de 500 milhões, 600 milhões ano para 1,5 bi aí. Também com aquisições, né? Mas, por exemplo, as aquisições na minha área, elas não impactaram em faturamento. Então, são novos clientes mesmo, e ele saiu de um transporte que faturava os seus 350 milhões, 450 milhões para 800 milhões. Então, a gente dobrou em 3 anos aí. Existe um plano da Tora ainda de aquisições, então devemos crescer. Esse ano o crescimento mínimo esperado é 30%, só que tudo vai depender do nosso mercado, né? Como eu disse, a Tora
expert na questão de gestão de custo, austeridade financeira, e não dar o passo falso, não. Aí cabe a gente, como profissional, aí já emendando eu inserido nisso, ter essa sagacidade que um conselho da Tora, que uma presidente como a Janaina tem, entender e ter a famosa flexibilidade. Eu costumo dizer que a Tora hoje é um grande navio, e para você movimentar o navio é complicado. Agora, você, com tecnologia, com planejamento, tentando entender o que o mercado dá de sinais aí a curtíssimo, médio e longo prazo, você consegue reprogramar esse navio um pouco antes. Eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte, parece impossível, mas não, cara. Se você não tenta reprogramar, você tem a chance de errar zero, errar 100%. Se você programa, se planeja, você vai ter um nível de erro, sim, mas você vai ter um acerto muito maior. Então, acho que o meu desafio nesse navio bacana que é a Tora é conseguir antecipar e tentar não passar pelo iceberg. Tentar desviar dele e deixar o pessoal continuando comemorando lá na festa, porque esse é o nosso trabalho, né? Até porque, voltando para pessoas, é muito chato você lá na frente descobrir que você vai ter que, por exemplo, fazer uma redução, fazer um ajuste drástico, porque você não trabalhou lá atrás em situações que poderiam te deixar numa situação mais favorável e com isso aproveitar pessoas, etc, e por aí vai, né? Legal, Guapo. Todo bate-papo que a gente tem aqui com os grandes executivos de logística do mercado, como o Charles, sempre vem 3 grandes focos e palavras à tona, né? Sempre a gente fala sobre a cultura, a questão da multimodalidade e a tecnologia apoiando a logística. E não está na Bíblia de ninguém, cara. Eu acho que essa é uma dor prática. Eu acho que a gente tem passado por isso a todo momento. Cada um de nós, acho que cria suas receitinhas, e aí tem acho que uma grande experiência na receitinha é você não tomar aquilo como a única saída e tá nessa questão que aí eu acho que vocês têm fomentado muito isso, a questão do network, da gente começar a conversar mais, né? Eu lembro que alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu visitei um grande embarcador e o cara falava da logística colaborativa. Essa eu não consegui encaixar na tua revista porque ela já não era inédita. E eu perguntava, socorro, que logística colaborativa é essa que eu não conheço? Eu percebo que alguns embarcadores entenderam antes das empresas de transporte e operadores logísticos, e os operadores logísticos precisam entender um pouco mais isso. A gente tem um momento de concorrência, mas tem que ter um momento mais forte de colaboração. E eu entendo que isso ainda está um pouco distante, e me parece que iniciativas como vocês vêm fazendo, talvez pelo nicho aí da tecnologia, pode culminar em coisas bacanas, cases interessantes, que a gente possa evoluir para uma logística forte, poderosa, né? Eu sou muito entusiasta da logística, então eu acho que o Brasil, por natureza, forma bons profissionais, seja do ponto de vista de estudo e também de prática. Então você tem caras bem calejados e a solução está na nossa mão. Mas a gente tem que querer talvez se unir, né? E aí peço a ajuda de vocês na outra ponta, né? Começar a estimular isso, que a gente tenta às vezes e não consegue, é uma leitura muito particular minha. Existe muito essa questão da sombra da concorrência, né? E isso a gente precisa amadurecer, na minha opinião. Acho que hoje os diretores, os CEOs se conversam mais, mas ainda com pouca objetividade no sentido de colaboração. Acho que essa agenda ainda não está muito bem desenvolvida, na minha opinião, não. Interessante. Eu concordo. Sim. Acho que a colaboração é pouco explorado. Eu sinto que assim, uma mudança que aconteceu assim, existe um desejo maior, né, das empresas e dos profissionais de evoluírem isso. A gente sabe da dificuldade que é muito grande. E talvez não, com certeza a tecnologia vai ajudar nisso. Eu também acho. Acho que não tem muita saída, né, porque, enfim, cada um tem seus processos, cada um tem seus tempos e tudo mais. E aí acho que a tecnologia é fundamental para conseguir viabilizar uma colaboração maior, né, do que a gente vê. Eu vi poucos casos de colaboração. A gente publicou alguns, mas assim, em 16 anos, cara, acho que eu publiquei 2 casos de colaboração. Até em casos que eu me lembro, depois eles acabaram se perdendo, porque como a logística é muito dinâmica, né? Os modelos operacionais eles mudam o tempo todo. E aí me parece que em algum momento não faz mais sentido. Mas por quê? Na minha opinião, ainda é pouco estruturada a colaboração. Ela tem um viés ainda de muita experimentação e por trás não tem ciência ainda. Eu acho que a gente precisa estudar melhor isso
e ver o que de fato pode virar ciência, assim, no sentido de ter metodologia, os cases ajudarem, alguém já fez, então como é que eu trabalho isso, né? E aí eu não posso dissociar a tecnologia dos próprios operadores, evidentemente, e o embarcador. Isso é fundamental. É né? fundamental. Se eu quero combinar que esse cara do ponto A, eu vou utilizar do operador B, eu vou utilizar no ponto C com o operador D, eu tenho que ter uma sinergia também em tempos de carregamento, de utilização de equipamentos. E aquela história, por que você quer esse tipo de equipamento? Eu quero porque quero. Nada contra os aspectos de segurança. Sim. Mas tem muito aspecto de segurança que é colocado de maneira isolada e que não vê o todo. E você poderia ter uma outra solução, que você poderia ter equipamentos idênticos operando nos dois locais e também equalizando a questão de segurança, que às vezes um não aceita e o outro aceita. Por quê? A gente não sentou não foi para a mesa ainda para poder discutir. E é muito ganho, né, pessoal? Acho que a gente tem... assim, hoje é imensurável, né? Hoje é imensurável. E eu acho que acabaria com muita morte súbita de algumas empresas aí. O ganho na cadeia inteira, a logística. O ganho na cadeia inteira, né? E aí tem empresas que estão adquirindo outras, né? Você tem embarcadores montando próprios transportadores, também dá um outro podcast, né? Que tem N especulações se isso é bom ou ruim, tentando meio que... Deixa eu me resolver, então, se eu não conseguir resolver com outros. Exato. Adiantando a minha opinião, não sei se esse é o caminho. Talvez para uns sim, mas não de maneira global, né? Mas tem, cara, a oportunidade de sentar na mesa e discutir isso aí como uma ciência aí, e vir boas coisas, né? Boa. O Charles, para a gente encerrar aqui, Perfeito. eu até vou mudar um pouco o script aqui, porque eu acho que é importante no nosso começo da nossa conversa, que é algo que eu acredito muito. Quando eu falei que você é um caso de sucesso, para mim é mesmo. É assim... O que você diria para o cara que já trabalha com logística e que no futuro quer virar um diretor de logística da Tora? Sim. O que você diria para esse cara? Né? O que ele tem que fazer? Cada um tem uma história, né? Então não dá. Alguns amigos me perguntam isso. Amigos meus lá da minha cidadezinha de Piraí. Como é que eu faço aí para... né? Não tem receita de bolo, evidentemente. Eu acredito o seguinte, trabalho muito. Porque no final do dia... Se você não virou diretor da Tora, você vai se orgulhar de ter tentado bastante. Acho que esse aspecto é fundamental. Estude. Né? E estudar não está envolvendo só qual curso específico. Estude o que você quer. O que você quer da tua carreira? Né? Eu costumo dizer, por exemplo, eu não escrevo bem, mas gosto de escrever. Né? E as pessoas, poxa, como é que você escreve na Mundo Logística? Me interessei, me deram uma chance. Eu fui lá, estou escrevendo porque gosto de escrever. Né? Tem algumas coisas que são politicamente incorretas a falar, então eu vou tentar ser comedido, porque tem algumas coisas assim que, por exemplo, né, não coloque barreiras para fazer com que aquilo que você precisa resolver seja resolvido no dia. Entregue o que você prometeu que iria entregar, chegue no horário que você prometeu que ia chegar, seja colaborativo, crie bons networks, esteja atento nas necessidades do cara da mesa ao lado, porque muito do que eu cresci na minha carreira tem a ver com relacionamento. E por mais que alguém possa imaginar que eu sou o cara mais expressivo do mundo, cara, eu tenho um viés totalmente de timidez, mas eu preciso me relacionar. Eu preciso estar com quem faz aquilo que eu quero fazer, né? E paga o preço. Paga o preço. Porque nada na vida, talvez para alguns, né? Mas acho que em linhas gerais, nada é ganho de mão beijada. Né? Então, quando me perguntam, amigos, e aí, o que eu faço? Falei, você tem quantas horas para conversar comigo? Né? Aí eles brincam, escreve um livro, né? Falei, eu acho que dá até para escrever o mesmo livro. Não sei se alguém vai ler, porque realmente... Agora, algumas coisas não tem muito segredo, né? Eu até botei no meu LinkedIn lá um artigo que falava sobre novos momentos na época de pandemia. Novos momentos, mas velhos comportamentos. Tem algumas coisas, cara, que quem nos ensinou foi mãe, pai, avô e avó.
E isso continua valendo, é isso que vai fazer você virar um excelente profissional. Seja da faculdade sem nome, na faculdade muito nome, seja com uma vasta experiência internacional ou pouca experiência internacional. O que você está disposto a entregar? E eu falo muito com a minha galera, pessoal, prometeu, cumpra. Se não vai conseguir fazer, peça mais prazo. Agora, também não diga que não. Tem várias formas de você dizer um sim. E isso é uma coisa que eu venho mostrando para muita gente em relação a cliente, inclusive. Poxa, mas eu nunca vou dizer sim para o cliente, não para o cliente, então eu vou deixar ele atender, eu vou atendê-lo de qualquer maneira, não. Você não tem o que ele quer no A, mas você pode ter uma proposta B, C e D, né? E aí, eu acho que tem muito cara que não quer pagar o preço. Não quer. E aí você vê em tudo. O cara vê lá os grandes empresários onde chegaram e quer fazer e copiar o que o cara faz hoje, enquanto ele já é premiado, né? Vê a história de quando o cara começou. Como eu te falei, eu sou improvável. Eu comecei a dormir em alojamento de empresa, eu saía do Rio de Janeiro, trabalhava em São Paulo, ia de van com a galera que era ajudante, eu era emissor de conhecimento, morava no Rio de Janeiro e ia trabalhar em São Paulo e final de semana eu voltava para o Rio, né? Ia numa vanzinha lá, cara, todo torto, já andei dentro de baú, cara. De São Paulo ao Rio de Janeiro num colchãozinho, na minha época era o Discman. Discmanzinho, debaixo do travesseiro, com fonezinho, na segunda música já estava dormindo de cansaço. Então se empenhe e veja o que você quer. Não vou ser hipócrita, naquela época eu não sei se é isso que eu queria não, tá? Mas você vai caminhando, as coisas vão acontecendo. Né? Eu brinco que eu queria sair no início, né? Só que não deu tempo. O mosquitinho me picou e fiquei. E tô até hoje nisso daí. Sensacional, né, Rodrigão? Show. Muito legal. Eu adoro fazer esse podcast, porque assim... Aprendizado constante. E assim, cada vez mais eu descubro, e espero que quem está nos ouvindo também, cara, aqui, não tem segredo, meu. Não tem. Ninguém tá onde tá por acaso, né? Então assim, e principalmente acho que assim, muito na área de logística, quem trabalhou muito, cara. Eu não falei um ponto. Muito, né? Frustração. Amigos que estão nos ouvindo, nós passaremos por frustração. Faz parte. Você precisa ter resiliência. Você não pode afundar no primeiro não. Você não pode afundar na primeira bronca. Por isso que eu brinco, né? Tem que tomar cuidado com o politicamente correto para a gente, às vezes, não ferir alguns corações. Mas frustrações fazem parte para forjar o profissional de logística. Então você vai passar por frustração, cara. Você tem que aprender isso, né? Legal. Charles, obrigado. Eu que agradeço. Demais aí por estar com a gente. Foi um prazer conhecer mais aí da tua história, Rodrigão. Bacana. Obrigado de novo aí, mais agradeço. Feito com sucesso. E é isso. Então a gente tá junto. Espero que você escreva mais pra gente. Se tiver bons artigos aí. Se der oportunidade, a gente escreve. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu, Charles. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então é isso. A gente chega no final de mais um podcast. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente espera vocês aí no próximo episódio. Até lá.